muito bem. Estamos de volta com o nosso 7º episódio do No Hypecast e hoje com a presença ilustre de uma mentora de comunicação. Ela é mentora de comunicação. Imagina você que me ouve agora, que me vê agora pelo YouTube. Será que você sabe se comunicar? Será que você sabe se expressar bem? Como é que a comunicação pode fazer parte da sua vida? De que forma ela pode acrescentar no seu trabalho, no que você faz, uma melhora na sua carreira, um avanço naquilo que você deseja? Como essa comunicação é importante? E para isso nós trouxemos a Gabriela Moraes, ela que vai abrilhantar aqui o nosso No Hypecast. Gabriele Moraes, né? Gabriele, não é Gabriela, não confunda. Gabriele Moraes. Gabriele, ela tem 23 anos, ela é natural de Curitibanos, município em Santa Catarina. Ela é empreendedora, mentora de comunicação, apresentadora de eventos presenciais e criadora do curso A Comunicação Influente. Olha só, com tão pouca idade, o que ela já fez nessa vida, e como empreendedora, ela também realiza treinamentos, né, de comunicação na área. Gabriele, muito obrigado. Eu queria agradecer pela sua presença mais uma vez e é uma honra estar com você aqui. Rafael, eu que agradeço a você e toda a sua equipe pelo convite. Me senti muito lisonjeada pelo convite de vocês. Eu também estou muito feliz de estar aqui e espero poder compartilhar com vocês, agregar para vocês muito nessa noite. Então, eu te agradeço muito desde já pelo convite de vocês. Que legal, que legal. Gabi, é o seguinte, posso te chamar de Gabi, né? Acho que já Pode, estamos já próximos. Gabi, é o seguinte, Pode sim. Quem não se comunica, se estrumbica. Tem esse ditado, né, cara? As pessoas, às vezes, ela não sabe falar, não sabe se expressar e, às vezes, acaba dando com burros na água. Essa expressão é verdadeira? Faz sentido ou não? Faz muito sentido, sim. É claro que ele é uma coisa mais alegórica, uma coisa mais metafórica, na verdade, para explicar o impacto que não se comunicar tem nas nossas vidas, mas ela tem muito sentido, sim, porque a comunicação ela é tudo na nossa vida, para a gente interagir com o nosso vizinho, com um relacionamento, o nosso chefe, no nosso trabalho, tudo depende da comunicação. É a comunicação que consegue reunir, unir ou colocar em desunião seres humanos. Então, isso é muito importante, uma ferramenta muito importante. Quem consegue dominar um pouco mais disso e melhor nessa habilidade, com certeza tem mais... tem um espaço melhor, né, na sociedade, acaba tendo mais oportunidades. Então, é bem importante mesmo saber se comunicar para não se trumbicar. Tem uma situação, né? Às vezes as pessoas elas querem uma promoção, elas querem crescer na carreira, elas querem avançar, né? Mas às vezes ela é tímida, ela não tem aquela, sabe? Ela não é uma pessoa para frente, extrovertida. Quando a pessoa quer se comunicar bem, isso é treinável? A pessoa consegue treinar a comunicação para poder ela se tornar melhor? Ou isso é uma coisa de dom, que a pessoa já nasce, já nasce sabendo, de gente que, poxa, aquele cara, aquela mulher, ela já sabe falar, fala pelos cotovelos, né? Mas dá para treinar essas pessoas? Tem como deixar a pessoa muito melhor do que ela já é? Tem sim, Rafa, tem sim. E essa questão, inclusive, que as pessoas falam, que comunicação é um dom, que quem se comunica bem já é de família, ou já nasce sabendo. Isso é um mito, na verdade, assim como inúmeros outros mitos que nós temos aí rodando o mundo afora. A comunicação, ela é uma habilidade treinável. E para que ela seja... Para que a gente tenha, de fato, uma comunicação boa no nosso cotidiano, nós precisamos treinar. Então, o treino, a dedicação, ela está muito mais ligada a ter uma comunicação convincente do que sangue, genética, entende? Então, sim, a resposta é sim. Engraçado é uma habilidade treinável. Eu tinha visto uma pesquisa, Gabi, a respeito dos medos que a população tem, né?
E o medo de falar em público estava muito relacionado, de repente, acho que até maior do que o medo da morte. Eu fiquei muito surpreso em relação a isso quando eu comecei a pesquisar e vi, né, que o medo de falar em público ele vinha até antes do medo da morte. Tinha gente que tinha medo de perder tudo, medo de perder dinheiro, medo de perder família e tal. E o medo de falar em público estava acima disso. O que você tem a falar sobre isso? Essa é uma pesquisa muito interessante, inclusive um dos motivos de eu trabalhar com comunicação é exatamente isso, ver que tantas pessoas têm esse medo. Essa pesquisa, Rafa, ela é do jornal britânico Sunday Times, é de um jornal que fez uma pesquisa com inúmeras pessoas e mais de 40% das pessoas tinham medo de falar em público. E o segundo, como você falou, o segundo lugar estava o medo de morrer, com 19%. Meu então, Deus olha a do céu. diferença. Tá vendo a diferença? Então, de fato, é esse medo do julgamento, esse medo da exposição, de falar uma besteira, Por que é tão ele difícil acaba pesando assim? mais. Por que é tão difícil para as pessoas assim? Eu não sei se você já chegou a se aprofundar tanto em relação a isso, porque eu geralmente eu não posso falar por mim, eu geralmente falo pelos cotovelos, então já é uma coisa natural para mim, Você sabe? é um apresentador já de um Pois é, podcast, olha, pois você já é, tá. mas assim, é uma coisa que para mim já sou natural, mas para as pessoas, eu conheço pessoas que são super inteligentes, cara, muito inteligentes, pessoas que são, sabe, crânio mesmo, mas pela-se de medo quando fala que vai pegar no microfone ou que vai para frente. Eu já vi pessoas dentro de reuniões travarem, sabe, e falar assim, nossa, eu não consigo falar nada. E às vezes ela tem a bagagem, ela tem o know-how, ela tem o conhecimento, ela tem tudo, cara. Mas na hora dela falar, ela não consegue se expressar. Ela trava, simplesmente trava. Eu não sei se é um bloqueio mental, se é alguma coisa, eu não sei o que acontece com essas pessoas. E eu acho que você já deve ter passado, visto isso, né, na sua carreira aí, que existem pessoas que realmente ela não consegue sair do zero. Não é verdade? Sim, é verdade, Rafael. De fato, esse medo, inclusive, ele acaba gerando uma ansiedade de falar em público, ele acaba gerando reações biológicas no corpo, mal-estar, calafrios, dor de barriga, angústia, coração acelerado, taquicardia, ele acaba gerando uma reação biológica. E um dos motivos, eu diria assim, um dos principais motivos é que nós temos uma história no decorrer da nossa evolução como seres humanos de necessidade de aprovação dos outros. Importante Então, isso. por que nós temos essa necessidade de aprovação? Porque quando nós vivíamos lá no tempo das cavernas, por exemplo, era necessário que você fosse aceito em um grupo, porque isso era significado de sobrevivência. Se você era excluído do grupo, você teria que caçar sozinho, enfrentar os perigos da selva sozinho e não ia ter um apoio, uma casa, alguém para te defender, uma tribo. Então era muito necessário conseguir interagir nessa sociedade, onde cada um fazia a sua função, realizava a sua função e todos teriam que ter uma certa aceitação ali dentro. E por que a gente Então tem esse tanto medo, medo? Por que a gente tem tanto medo da aprovação dos outros? exatamente por esse motivo, porque no passado ser rejeitado do grupo, ser colocado para fora, era sinônimo de morte. Afinal, a pessoa ia ter que enfrentar todos os perigos sozinha. E isso Então, era foi sinônimo. passando de anos e anos até chegar hoje à modernidade e as pessoas ainda carregam isso. Isso, carregam isso. Esse medo do julgamento, esse medo de não ser aceito no grupo. Porque aí, quando você não é aceito em um determinado grupo, você se sente deslocado e você se sente com a autoestima baixa, você não tem alguns benefícios de que interagir em sociedade te dá. Então, às vezes, as pessoas preferem, não vou falar, vou ficar quietinha aqui, não vou me expor, mas pelo menos vou ter um conforto, alguém para conversar, para não me julgarem, entende? Então, vem muito do passado histórico nosso, da nossa construção, mas que hoje, se você for ver, não é mais sinônimo de derrota, não é mais sinônimo de morte. Hoje é um sinônimo de empoderamento. Nós podemos nos comunicar.
Mas ainda tem essa raiz aí dentro de muitas pessoas que acabam bloqueando elas para muita coisa. E aí o meu trabalho é ir lá e ajudar elas justamente a entender que esse processo é um processo muito importante para o desenvolvimento da carreira, das habilidades, da interação em sociedade também, de impor limites, porque a comunicação ela vai lá e coloca limites nas coisas para você ter uma vida saudável, uma vida de fato, um bem-estar. Aproveitando esse Então, gancho é que um você falou processo. aí de colocar limites, né? Eu estava vendo um dado que geralmente as empresas, elas 80% contratam pessoas por capacidade técnica, né? Ou seja, ou melhor, 80% das vezes ela contrata pela capacidade técnica e 80% das vezes ela demite pelo problema comportamental que a pessoa acaba trazendo, né? Ou seja, ela escolhe uma pessoa muito hypada, ou seja, muitas pessoas muito no auge, né? Cheia de curso, cheia de teoria, mas acaba demitindo pela parte comportamental. E a parte comportamental tem muito a ver com a comunicação assertiva que a pessoa acaba não tendo. Como é que você vê isso? O que é essa comunicação assertiva, né? Você que geralmente fala isso nas suas palestras, nos seus cursos, como é que a pessoa pode ter essa comunicação assertiva e quais são os tipos de comunicação que temos hoje? Certo. Olha só, essa questão aí que você falou de demitir por comportamento é que hoje em dia as empresas e as pessoas e os ambientes, eles não são mais formados por inteligência técnica. É necessário ter o que a gente chama de soft skills, ou seja, habilidades de comportamento mesmo, leves, que são habilidades que não estão vinculadas ao conhecimento técnico que você tem. E por que elas são tão importantes? Porque às vezes o teu projeto é o melhor na empresa, tecnicamente. Mas se você não consegue expressar isso para os outros da melhor maneira, você acaba sendo prejudicado. Então, você não precisa só saber, você tem que saber como comunicar isso para os outros, porque senão você não vai ter espaço. Entende? Então isso acaba gerando frustração nas pessoas. Ah, mas eu sei muito mais e o fulano, só porque sabe comunicar bem, vai lá e consegue a vantagem no emprego e tal. Então é isso. Outro motivo, fofocas, né? Ambiente aí desagradável, levantar boatos, esse tipo de comunicação, que é uma comunicação muito mais mesquinha, não é saudável, sabe? Não transmite aí uma credibilidade. Então, de fato, são N motivos que fazem os empregadores demitirem por causa do comportamento. Você Em tinha... relação... Pode continuar, pode falar. Em relação aos tipos de comunicação, nós temos inúmeros tipos. Eu vou te dizer assim que hoje o que nós buscamos é a comunicação não violenta, é uma comunicação assertiva, é uma comunicação que eu consigo comunicar com o outro, entender a necessidade do outro e me colocar no lugar dele, tentar buscar uma solução para os problemas e trazer essa solução através da minha comunicação. E nós buscamos evitar uma comunicação violenta ou com ruído. O que é uma comunicação violenta ou com ruído? Aquela comunicação onde nós não nos colocamos no lugar do outro, onde nós queremos impor a nossa vontade e o outro que se exploda. Que se exploda, Pois é, nisso mesmo. Você tocou num assunto aí. Existem muitas pessoas, não só no trabalho, mas na vida pessoal, nos relacionamentos. Olha só os namorados, as namoradas, as pessoas casadas, né? Que estão nos escutando, nos vendo agora pelo YouTube. E às vezes nós não sabemos como nos comunicar. E aí a gente acaba pesando a mão, falando mais alto, de repente falando de uma forma agressiva, né? Tendo uma comunicação agressiva com aquele indivíduo. Isso só traz malefícios, né, Gabi? O que essa pessoa tem que fazer? Porque às vezes a pessoa não consegue controlar o seu ânimo, o seu ímpeto, tal. Ela tem pessoas que falam assim, desculpa, quando eu cheguei eu já falei, né? E acaba, não, eu sou muito sincera. Só que, às vezes, essa sinceridade que a pessoa traz, né, na comunicação dela é uma comunicação agressiva, né? Que acaba, infelizmente,
afastando as pessoas, trazendo as pessoas, deixando a pessoa triste. Como é que essa pessoa, o que ela precisa fazer para poder começar a mudar esse quadro? Primeiro de tudo, ela entender que comunicação é uma conexão. Ela precisa se conectar com a outra pessoa, mesmo que seja para brigar, mesmo que seja para definir limites, mas ela precisa se conectar com a outra pessoa. O que muitas vezes acontece, Rafael? Acontece que a pessoa está pensando só no próprio umbigo, ou seja, ela vê o lado dela e ela expõe a indignação, a raiva, mas o outro lado, ele não está sendo considerado nessa história. Não basta apenas nós sermos nós mesmos e expressarmos isso, falar para as pessoas do nosso jeito. A gente precisa adaptar nossa mensagem para o receptor, para o outro, para que o outro entenda. Então, por que acontece brigas entre casais, entre situações, enfim? Porque, às vezes, o outro é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa mais sensitiva, entende? Tem que ser uma comunicação mais amorosa, de fato, uma comunicação mais amistosa, amigável. E, por outro lado, tem pessoas que já são mais enérgicas e são mais diretas ao ponto. Então, olha só, quando existem diferentes tipos de pessoas... É uma diferença de polos, né? Um é mais enérgico, o outro é mais calmo, né? Dizem que os opostos se atraem, mas nesse caso acaba machucando, né? Querendo ou não, essa pessoa que tem um temperamento mais brando, não é isso? Isso. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Todos nós, é uma dica. Entenda o outro. Antes de você falar qualquer coisa para o outro, saiba como ele é, escute ele, pergunte, pesquise sobre ele, assim, entenda um pouco mais sobre ele, por quê? Porque você vai conseguir adaptar a sua mensagem para ele. Se você é uma pessoa explosiva e a outra pessoa é uma pessoa mais retraída, mais tímida, com a autoestima um pouco mais baixa, você chega lá e fala uma coisa assim que estoura na frente da pessoa, talvez isso gere um atrito. Então, o que você vai fazer? Você vai respirar fundo, você vai treinar e você vai lá e fala para a pessoa de um jeito que ela entenda, de um jeito mais acolhedor e tal. Até porque quando as pessoas elas têm esse tipo de comportamento, Gabi, eu acredito que não existe existe realmente uma mágoa, um rancor que vai ficando ali, né, com o tempo. E chega uma hora que aquele relacionamento, aquela amizade, aquela coisa, ela acaba se deteriorando, né? Porque vai enchendo, como se estivesse enchendo o copo, chega uma hora que a pessoa explode, né? E acaba realmente por finalizar aquela relação. E aproveitando o teu gancho, que você falou que quando a pessoa também tem uma pessoa mais tímida, né? Mais branda, tal, tem a tal da comunicação passiva também, que é aquela pessoa que recebe tudo, né? Que acaba recebendo a carga e não fala nada. Às vezes as pessoas fazem coisas com ela e ela fica calada, ela fica ali retraída, né? Isso não é bom, né, Gabi? Porque essa pessoa, ela, infelizmente, ela acaba sofrendo e acaba não tendo a reação, a atitude para poder falar, né? É isso. Então, assim, existem os perfis, existe esse mapeamento de perfil, de autoconhecimento mesmo, um processo de autoconhecimento, mas você precisa saber se comunicar, porque senão você vai sofrer dificuldades mesmo na sua vida. Um exemplo de uma pessoa tímida, que foi o exemplo que você acabou de dar. Enquanto ela não colocar limites, as pessoas vão, de alguma maneira, se aproveitar dessa passividade dela. Então, ela não vai, do dia para a noite, porque é uma coisa estrutural mesmo, ser uma pessoa extrovertida, se transformar numa pessoa completamente diferente. Não, esse é um perfil dela. Mas ela precisa, em determinados momentos, botar limites. Então, ela precisa se impor, mesmo sendo mais passiva, em algum momento ela vai ter que se impor. Isso é necessário para o bem-estar dela. Então, é isso, é um desafio. A gente maneirar. Se está muito passivo, às vezes tem que aumentar um pouco, tem que se posicionar. Se está muito posicionador, às vezes você tem que ouvir um pouco mais. Então, é isso. Tem que equilibrar as coisas para poder interagir, né, no meio. Tem um ditado que fala que cuidado como você deixa as pessoas fazer com você, falar com você, que você pode estar ensinando como ela pode te tratar, né? E às vezes as pessoas elas têm esse tipo de reação, ela é uma pessoa muito passiva, aceita tudo, não coloca limites, como você falou,
né? E isso acaba, infelizmente, prejudicando as relações, os relacionamentos, né? Gabi, me diz uma coisa, as pessoas que estão nos vendo agora estão adorando essa parte aí desse hack, né? Esses hacks que você está dando ali para as pessoas poderem se comunicar melhor. Mas você poderia dar algumas dicas, assim, para que quem está nos vendo, a nossa audiência agora, que está nos acompanhando, fala assim, poxa, Gabi, eu quero me comunicar melhor, eu quero falar bem, eu quero conseguir me expressar melhor. Quais são as dicas que você daria, assim, para as pessoas, logo de início, elas começarem a poder sair dar o start, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela precisa, como você mesmo falou, ela precisa reconhecer que ela precisa de uma mudança, de uma melhoria, que ela precisa realmente tomar aquela atitude, né? Mas quais são os passos que ela precisa dar para poder ter realmente uma comunicação bacana, para ela conseguir se expressar melhor, para ela poder falar bem, para ela poder conseguir o que ela deseja, né, através da fala, da comunicação? Eu orientaria essa pessoa a fazer um processo de autoconhecimento. O que é esse processo? Entender como é que você funciona. Então, pergunte-se aí, você reage com violência quando alguém fala alguma coisa que você não concorda? Você fica quieta se alguém falar alguma coisa, você não reage? Guarda para você? Você gosta de falar mais ou você gosta de ficar mais retraído? Tudo isso são indícios de como é a tua comunicação. Então, a dica que eu dou é essa, é você entender como é que você comunica e fazer uma lista. Pega o caderno mesmo, faz uma lista dos pontos que você gostaria de melhorar. Então, por exemplo, eu gostaria de ser mais enfática, falar as coisas para o meu chefe, ser mais assertiva com ele. Anote isso, anote esses pontos. E aí você vai trabalhando um deles por vez. Outra coisa, se você quer ser assertivo, escute muito mais do que você fala. Nós temos muitas vezes, Rafa, o engano, a crença de que quem se comunica bem é quem fala muito, mas não é isso. Quem se comunica bem é quem fala o que precisa ser falado, quem fala na hora certa, no momento certo, o que tem que ser dito. Então, só tagarelar por aí também não faz de você um comunicador. O segredo é que você seja um grande pesquisador. Alguém que pergunta mais para o outro do que fala. Porque aí, quando você pergunta para o outro, você escuta o outro, você entende quais são as dores da outra pessoa. Então, a outra pessoa vai te contar, olha, eu não gosto de tal coisa, minha religião é essa, eu sou de tal lugar. Ela vai te dando informações e quando você precisar comentar alguma coisa com ela, seja concorrer a uma entrevista de emprego, ou seja mesmo definir um limite, seja qualquer coisa que você precise falar para ela, você vai utilizar esses elementos que ela te deu. Você vai tentar pegar a tua mensagem e colocar na realidade dela, para ela conseguir entender, entende? Porque cada pessoa recebe as informações de um jeito. Então, você vai conhecer esse teu interlocutor, essa outra pessoa, e você vai tentar adaptar a tua mensagem para o que ela entende. Como, Gabi? Através de uma metáfora. O que é uma metáfora? Você vai lá e conta uma história com algo que a pessoa já conhece. Por exemplo, a pessoa é uma fazendeira. Ela gosta de lidar com gado, né? Não sei se vocês falam gado, é boi. É gado aqui. mesmo. Gado mesmo? Ah, Legal. tá. Uhum. Pronto, lidar com gado. Então, assim, você quer falar para ela alguma coisa e você pega a referência do gado. Ó, que o gado é assim, você precisa alimentar ele, tem que cuidar dele para ele poder crescer, entendeu? Você vai lá e utiliza o conhecimento, a vivência da pessoa para você comunicar a tua mensagem. Outra coisa, exercício de dicção. Aí, se você quer já trabalhar a parte de articulatória para você melhorar a tua oratória, pega texto e lê em voz alta. Isso vai te ajudar muito. Por quê? Porque você vai aprender. Claro que um especialista vai conseguir te orientar muito melhor nesse sentido, né? Ter por exemplo, um acompanhamento personalizado, que é o que eu faço, por exemplo, com os meus mentorados. Mas você já consegue perceber na tua leitura algumas coisas como: será que você lê com o mesmo tom? Por exemplo, você lê assim: hoje é sexta-feira, nós estamos fazendo um podcast e é isso. Tá vendo como não muda nada? Ou você fala, e aí se você perceber isso, o que você vai falar? Você vai tentar mudar, ó. Você vai fazer com a tua comunicação o que... Sabe quando você vê
um registro cardíaco, que o coração tá assim, ou Uma mesmo um onda, áudio né? do WhatsApp, que ele faz um dia, ele vai lá em cima e volta, você vai tentar fazer isso, ó. Hoje é sexta-feira e nós estamos aqui fazendo um podcast, ou hoje é quinta, enfim, eu tô só dando um exemplo aqui, tá? E nós estamos fazendo um podcast de noite, então é isso, você vai controlar a tua velocidade na fala, onde tem ponto você vai parar, porque é para dar uma pausa. Onde tem vírgula, você vai parar também, mas é uma pausa um pouquinho mais curta do que um ponto. Então é isso. Eu orientaria mais nesse sentido. Você vê quais são teus pontos fortes e fracos, anotar isso, ouvir mais o outro quando você for falar para você ter informações e começar a praticar a leitura em voz alta. Isso vai te dar uma boa noção aí. Gabi, eu tenho uma curiosidade. Você tem 23 anos, já viveu tantas coisas assim relacionadas à parte de comunicação. Você já visitou mais de 20 países. Você tem uma situação que você falou, né, num dos seus vídeos no YouTube, que você já foi entrevistada e o pessoal da empresa gostou tanto de você, tanto da sua comunicação, que acabou criando uma vaga para você, para poder você ser contratada. Me fala um pouco sobre isso, e é uma curiosidade que eu tenho. E como é que a comunicação entrou na sua vida? Pronto, beleza. Uma boa pergunta, viu? Bem reflexiva. Essa história do emprego, do meu trabalho, eu estava na faculdade e eu fui fazer essa entrevista. Só que essa entrevista era para uma empresa de comércio exterior. Então, alguém que vai fazer a parte de relações internacionais, mas o comércio é importar produtos e exportar. Esse era o trabalho. E assim, eu fui, porque eu estava me formando em relações internacionais, então eu tinha conhecimento internacional, eu sou bilíngue também, então isso já é algo muito bom, assim, né, ter aprendido inglês. Mas eu não sabia nada de exportação, necessariamente. Eu não sabia muita coisa. Eu sabia um básico que eu vi na faculdade e cheguei lá, mas eu falei, eu vou. É uma grande oportunidade para eu trabalhar numa empresa que eu nunca tinha trabalhado, né? Ter essa vivência corporativa. E aí eu cheguei lá, olha só o segredo, eu estudei muito sobre a empresa antes, eu não sabia o que era uma trading, eu trabalhei numa trading, que era uma negociadora, alguém que comprava e vendia. Então, mas eu não sabia nada, mas eu fui lá e pesquisei, né? Pra chegar lá na entrevista sabendo onde é que eu tava pisando. E aí eu cheguei lá e tal, e a gente começou a conversar. Eles viram que eu tinha algumas dificuldades, como, por exemplo, eu nunca tinha experiência na área, nunca tive uma experiência na área. Então, isso foi uma dificuldade, porque eu nunca tive uma vivência mesmo naquele setor. Então, eles viram que eu já não me encaixaria na vaga que eles estavam procurando, que era já alguém para fazer a parte comercial, a negociação. E eu nunca tinha vivido essa experiência. Mas eu fui sincera com eles, mas eu quero participar, eu sou uma pessoa que veste a camisa, eu tô aqui 100% para ajudar a colaborar com a empresa e tal. E eles gostaram do jeito que eu me comuniquei, da forma como eu me expressei, que eu fui muito sincera com eles e muito honesta. E, assim, divertida e tal. E eles gostaram muito, viram que eu era uma pessoa muito profissional, uma pessoa muito também coerente, né, com aquilo que eu tava falando, e eles gostaram. Então eles falaram, quer saber? Aí eles perguntaram, você sabe Excel? Eu falei, olha, não sei. Não sei muita coisa não do Excel, mas eu aprendo, pode deixar que amanhã eu já começo a fazer um curso do Excel. Então, né, eu não tinha duas competências para vaga, a experiência e o Excel, mas eu tinha outras, a minha comunicação e o inglês. E a minha graduação é em relações internacionais, é claro. Então, assim, eu não era a candidata mais apta para aquela vaga. Tanto é que eles não me contrataram para aquela vaga, mas eles fizeram uma nova vaga para eu poder participar do quadro da empresa. Eles falaram, olha, no momento você não está se encaixando nisso, mas a gente vai abrir uma vaga para você vai estagiar aqui com a gente e a gente vai te preparar para você chegar lá. Aí foi uma grande alegria, assim, para mim, porque foi uma grande oportunidade, um bom salário, assim, também uma empresa que me ensinou muito, tenho muita gratidão por eles. Que massa, cara. É inacreditável, né? Porque às vezes a pessoa, você mirou numa coisa e acabou acertando no que você não tinha nem pensado. Porque, querendo ou não, você acabou fascinando as pessoas por causa do seu jeito de se comunicar, da sua clareza, né? Porque
a comunicação também é muito disso, né, Gabi? É você ter muita clareza no que você está falando, deixar muito claro para as pessoas, né? Isso. E as pessoas, quando está recebendo, como você fala, o receptor, quando recebe aquilo ali e vê que você é uma pessoa que tem essa clareza, isso abre portas, né? Acaba abrindo portas. E a comunicação na sua vida começou como? Como é que você acabou entrando nisso aí? Pronto. Eu só vou falar uma coisa assim que eu achei que foi bem importante na questão da entrevista, que foi assim, eles conseguiram ver aquele brilho no olho, sabe? Aquele meu brilho no olho. O que é o brilho no olho? É quando você está inteiro nas situações. A comunicação, ela não é só uma ferramenta de estratégia, de persuasão. Ela é também a tua maneira de se expressar com o mundo. Então, quando você está sendo honesto, quando você está sendo verdadeiro com você mesmo, você vende qualquer coisa. Um bom vendedor é a pessoa que acredita em si e no que vende, conhece. Então, só o entusiasmo dele, mesmo que não conheça nenhuma técnica, já vai contagiar os outros. E eu acredito que foi isso também que aconteceu lá. Esse entusiasmo, que eu realmente estava animada. Falei, não, eu tô aqui mesmo e realmente mostrei a verdade do meu coração para eles. E eles viram essa honestidade da minha parte. Então, a comunicação também é isso. É da honestidade que a gente tem conosco, né? Com a gente mesmo. Pronto, só queria fechar isso. Agora, para a segunda pergunta, como é que a comunicação entrou na sua vida? Porque hoje você é mentora de comunicação, né? Você ensina pessoas, você mentora pessoas a sair dessa inércia, né? A tomar uma base, ter uma base da comunicação, da fala, da oratória, tal. Como é que isso começou para você, sendo que você é formado em relações internacionais? Uhum. Olha, eu diria que a comunicação ela começou já há muito tempo na minha vida. Desde que eu sou criança, eu estudei em escola pública sempre. Só no último ano do ensino médio que eu fui bolsista, e aí eu consegui uma bolsa para estudar numa universidade particular. Eu sempre fui assim muito estudiosa, muito dedicada naquilo que eu fazia. E na escola eu tive a oportunidade de fazer teatro. Tinha um projeto na escola pública que eu participava de teatro. E eu falei, eu vou fazer esse negócio. Aí eu tinha 5 anos de idade. E aí eu comecei a fazer o teatro, eu comecei a gostar do teatro. Porque eu podia ser eu mesma, eu podia fazer palhaçada, fazer um monte de coisa, e lá era um ambiente que eu não ia ser julgada. Porque lá, quanto mais palhaçada você fizesse, melhor, entende? Porque mais você estava se expressando. Então, assim, aí começou aí. Aí eu comecei a fazer teatro. Essa coisa da criatividade, eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito curiosa, gosto de aprender sobre as coisas, eu gosto de criatividade também, assim, eu gosto muito de arte. Então, o teatro entrou na minha vida, aí depois eu comecei a fazer dança também na escola, tudo projeto social da escola. Então, comecei a fazer dança, e foi muito especial, dança de salão, e comecei, sabe, eu ia nesses eventos culturais muito forte, gostava muito. Então, isso foi o quê? Me dando uma base de autoexpressão. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha facilidade de expressar minhas emoções para os outros. Por quê? Porque eu já estava trabalhando isso desde criança, como um hobby, não sabia. E aí aconteceu que, por essa facilidade de comunicação, eu comecei a me destacar na escola. Então, eu participava de grêmio estudantil, eu era oradora do grêmio, que daí eles falam, não, você sabe falar bem? Vai. Mas eu tinha medo de falar em público, eu não era preparada, eu só ia. Eles me metiam para fazer as coisas, tá bom, vamos. E aí comecei a participar. E aí fiz a faculdade, foi um momento de indecisão na minha vida, quando terminei o ensino médio. Então, para resumir um pouco mais essa história, eu comecei a me comunicar bastante na universidade, congressos e tal, e as pessoas começaram a me falar, Gabi, você se comunica muito bem, você fala muito bem e tal. Venha falar para cá, venha falar para lá. Eu era convidada para fazer mestre de cerimônias, fiz muito mestre de cerimônias na faculdade para eventos que aconteciam lá. E foi isso. Então, por isso, eu acabei também fazendo cursos de oratória, de comunicação, que eu queria focar mais na minha comunicação, já que as pessoas estavam vendo isso em mim de habilidade, eu resolvi explorar. E aí, até que o ano passado, mas eu nunca tinha pensado em fazer isso profissionalmente, eu pensava mais como uma habilidade complementar para complementar a minha carreira de relações internacionais, de internacionalista. Até que no ano passado, especificamente no início do ano passado,
muitas pessoas começaram a me procurar para me pedir conselhos de como elas se comunicam bem. Elas falaram assim, eu quero me comunicar igual você, Gabi. E me pediam conselhos, me pediam dicas, pediam assim que eu desse aulas para elas, que eu mentorasse elas. E foi a partir daí, então, que eu comecei a dar mentoria de comunicação, comecei a estudar mais como eu poderia ajudar outras pessoas a se comunicarem melhor também. Resumo da história, a comunicação ela sempre esteve presente na minha vida por causa da arte, que é uma coisa que eu gosto muito, tanto da arte plástica, do teatro, da dança, mas ela veio mais à tona mesmo, floresceu nesses últimos tempos, nos últimos 2 anos, quando as pessoas me pediram para eu prestar serviço de comunicação para elas. E aí depois eu desenvolvi o meu método, cursos e tal, mas começou dessa maneira, com mentorias em comunicação. Então, falando sobre desenvolver o método, né? Você traz aqui hoje dentro do nosso podcast uma visão muito bacana sobre comunicação, mas principalmente para uma pessoa, uma mulher jovem de 23 anos, que também é empreendedora, né? Ou seja, o empreendedorismo, né, ele está tão ligado a você quanto a comunicação, né? E hoje você é uma empreendedora, você é uma mentora. Como é que o empreendedorismo entrou na sua vida? Você não pensava em seguir, por exemplo, o caminho normal que as pessoas fazem, de trabalhar numa empresa, ficar lá, se aposentar? Como é que isso nasceu para você? Como é que o empreendedorismo nasceu dentro da sua vida?